Olá para você que nos acompanha aqui no Portal Metrópolis. Hoje nós vamos conversar com Aldo Rebelo, ex-ministro nos governos Lula e Dilma, Lula em mandatos passados, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-presidente da UNE e agora pré-candidato à presidência da República. Bom dia, Aldo. Muito obrigado por aceitar o convite. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Eu queria começar lhe perguntando sobre a sua origem, no Partido Comunista do Brasil, PCdoB. O senhor foi do PCdoB por cerca de 40 anos. E hoje muitas pessoas se perguntam, Aldo Rebelo é comunista ou ex-comunista? Paulo, eu sou um nacionalista de velhas origens. Eu nasci no interior de Alagoas, no sertão das Alagoas. Fui educado nos valores nacionais, na proteção da história do Brasil, da memória do Brasil. E sempre tive esse apreço pela história, pela memória e pelo interesse nacional. E quando eu militei durante 40 anos no PCdoB, as minhas posições eram essas. Eu fui ministro da Defesa no PCdoB. Eu fui relator do Código Florestal, eu estava no PCdoB. Eu relatei a lei da biossegurança que liberou a pesquisa, a produção e a comercialização de organismos geneticamente modificados, a lei dos transgênicos. Eu estava no PCdoB. Quando eu critiquei a demarcação daquelas terras indígenas na Raposa Serra do Sol, eu estava no PCdoB e era ministro do governo do presidente Lula. E fiz essa crítica, inclusive, a ele, dizendo que aquela demarcação era um grave erro cometido contra o interesse nacional. Então, minhas posições nacionalistas nunca foram bloqueadas pela minha opção partidária. E essa opção é a que eu tenho até hoje, o nacionalismo, a defesa da democracia. Eu fiz campanha pela Constituinte, fiz campanha pela anistia e a defesa dos interesses sociais da população mais pobre. Esse foi o meu programa de vida e continua sendo o meu objetivo até hoje. Sim, então não há uma clareza, digamos assim, entre se continua com os valores do comunismo ou não. É mais genérico, digamos. Porque mesmo quando eu presidi a UNE, por exemplo, o nosso programa era um programa que hoje em dia poderia ser tido como um programa liberal. Era a defesa das liberdades, a defesa da anistia, a defesa a luta contra a censura. Eram essas as bandeiras que nós defendíamos. Agora, como não havia liberdade no país, a defesa dessas bandeiras era considerado um ato subversivo. E era mesmo, As pessoas podiam ser presas, perseguidas, exatamente por professarem essas ideias, que era uma época de repressão, de censura e de ausência de liberdade partidária. O senhor foi ministro da Defesa no governo Lula, ministro do Esporte, foi ministro da Coordenação Política. O que mudou no presidente Lula nos mandatos anteriores, os 2 mandatos anteriores, para o Lula atual? Houve mudança no presidente, na sua concepção? Eu acho que mudou muito. Eu imagino que o presidente Lula, que saiu da prisão, a prisão transforma as pessoas. Ou pode transformar para melhor, como transformou o Mandela. Estou falando de prisões políticas. Transformou o Mandela num homem tolerante, que buscou pacificar a África do Sul. A minha impressão é que o presidente Lula, que cumpriu, em relação ao Mandela, um tempo muito pequeno na prisão, saiu amargurado, saiu um homem ressentido. No primeiro governo do presidente Lula, nós tínhamos um governo quase que de união nacional. Você tinha um ministro da Agricultura, que era um homem representativo do setor da agropecuária e da agroindústria, que era o ministro Roberto Rodrigues. Você tinha um industrial no Ministério da Indústria e Comércio, que era o ministro Luiz Furlan. E você tinha, na liderança do governo, no Ministério da Coordenação Política, alguém do PCdoB, como era o meu caso. Eu acho que o presidente Lula buscava um caminho para o desenvolvimento do país e hoje o presidente Lula só tem 2 agendas na economia.
é a agenda do aumento de despesa para financiar uma eleição que se aproxima e a agenda do aumento de impostos para pagar as despesas que ele está aumentando. A agenda do desenvolvimento foi perdida. Você viu o caso recente da revogação desse decreto que autorizava essa hidrovia no Rio Tapajós. Você vê o que é o governo esquizofrênico. Para a elaboração daquele decreto, eu fui ministro de 4 pastas. Um decreto daquele não é um improviso. Você tem que ter um estudo de vários ministérios, provavelmente o Ministério dos Transportes, o Ministério dos Portos, o Ministério da Agricultura, a própria AGU, que tem que oferecer um parecer sobre a legalidade daquele decreto, e o objetivo do decreto, que é facilitar uma hidrovia numa área importante para a nossa agricultura, que é o Rio Tapajós. E alguns meses depois, o mesmo governo que fez os estudos para elaborar o decreto, sem nenhum estudo, revoga o decreto. Um outro ministro, a partir de uma manifestação organizada pelo partido ao qual ele pertence, porque foi uma manifestação organizada pelo PSOL ali em Santarém, no Rio Tapajós. Qual ministro? O ministro Boulos, que é o ministro da Secretaria-Geral. Da Presidência. Isso, que organiza manifestações há muito tempo. Quando eu era ministro da Copa, dos Esportes, esse partido organizava as manifestações contra a Copa. Então, agora organizou ONGs que vivem em Santarém para bloquear aquela hidrovia, invadir um terminal e o governo revoga o decreto. Você sabe qual é a mensagem que é transmitida a partir desse ato para o mundo inteiro? Que o país não tem segurança jurídica, que o país não tem segurança institucional, que ninguém pode apostar um centavo de investimento nesse governo porque pode perder do dia para a noite. Porque o decreto autorizando o trabalho de dragagem mobilizou empresas, mobilizou iniciativas e o governo, de repente, revoga. Então, o país não tem segurança institucional. O senhor acredita que o PSOL atrapalha o governo Lula nessa agenda desenvolvimentista? O PSOL atrapalha qualquer governo. O PSOL não está interessado em governo nenhum, não está interessado no país. O PSOL está interessado no seu próprio protagonismo. O que ele pode sabotar, ele sabota. Por quê? Ele não tinha motivos para sabotar a Copa do Mundo. Não tinha motivos, mas organizou aquelas manifestações de Black Bloc no objetivo de que poderia substituir o PT nesse campo da esquerda. Se o PT fracassasse, o fracasso da Copa, o fracasso da Olimpíada, o fracasso de qualquer coisa, seria uma espécie de antessala do triunfo e do protagonismo do PSOL. É essa situação que nós vivemos no país, com a cumplicidade do governo, do presidente Lula, porque não tem nenhum projeto para desenvolver o país e para aproveitar os recursos disponíveis na Amazônia. Por que aqui no Suriname, na Guiana Inglesa e na Venezuela você tem exploração de petróleo que é vetada no Amapá e na Amazônia? O que é que explica isso? O que explica isso é um projeto de sabotagem com a cumplicidade do próprio governo. O senhor esteve à frente do Código Florestal. Eu queria saber a sua avaliação sobre a gestão da ministra Marina Silva no meio ambiente. A ministra Marina Silva é uma tragédia para o Brasil e principalmente para a Amazônia. Eu conheço bem o Acre. Eu visito o Acre desde 1979, quando era menino e organizava o movimento estudantil no Brasil, que eu visito o Acre. O Acre é um estado muito rico. O Acre é um estado promissor. O Acre é a porta de saída do Brasil para a Ásia, para o mercado asiático, para o Pacífico. Agora é um estado interditado. No Acre você não pode criar uma vaca. No Acre você não pode plantar uma roça. No Acre você não pode ter uma rodovia duplicada. No Acre você não tem 1 metro de ferrovia, apesar de em 1907 o Euclides da Cunha, quando chefiou a delegação de fronteiras do Brasil com o Peru, deixou um ensaio escrito batizando inclusive a ferrovia de Transacriana. Nada foi feito. E ela sai do Acre, vai para São Paulo, abandona o que ela chama de paraíso, né? Porque ela disse que a Amazônia é um paraíso, mas ela abandonou o paraíso. Foi para os Jardins, em São Paulo, vive lá,
se elege deputada por São Paulo, e eu te digo com toda certeza, eu frequento hoje mais o Acre do que a ministra Marina. A ministra Marina não aparece mais no Acre. Virou personalidade de São Paulo e daquelas madames milionárias que financiam as campanhas dela lá em São Paulo. Essa é a situação da ministra Marina. Interdita a Amazônia, diz que é um paraíso, ou agora o paraíso que a ministra Marina diz existir na Amazônia, é detentor dos piores indicadores sociais do Brasil, das maiores taxas de analfabetismo, das maiores taxas de mortalidade infantil, das piores taxas de saneamento básico, de luz elétrica por domicílio, de água tratada, de doenças infecciosas. Isso tudo na população que vive na região mais rica do Brasil. E a responsabilidade principal é dessa política de dona Marina Silva, desde o primeiro governo do presidente Lula. Aldo, o senhor disse que o Lula que saiu da prisão após a Lava Jato é um Lula ressentido, amargurado. Por quê? Porque eu creio que, diferentemente do Mandela, que o mundo inteiro olhava e via naquela prisão uma injustiça, e que de fato era uma prisão política, o mundo e boa parte do Brasil não estão convencidos de que a prisão do presidente Lula foi apenas perseguição política. Pode ter tido uma manobra política para excluí-lo das eleições, como há uma manobra política agora para excluir o presidente Bolsonaro. Isso no Brasil acontece. A judicialização da política não é algo neutro, tem consequências. Mas, ao mesmo tempo em que pode ter sido uma manobra política para excluí-lo das eleições, as condenações lá no Supremo, é inegável que houve escândalo do Mensalão. É inegável que houve escândalo do Petrolão. Isso foi provado. Então, as pessoas olham e dizem, pode ser perseguição, mas também não há inocência na prisão do presidente Lula. Eu acho que ele não aceita essa leitura, esse veredito, e isso gera para ele uma espécie de amargura, de contrariedade. E quais as consequências disso nos atos dele, na sua concepção, nos atos de governo? Não há uma consequência apenas para o governo dele, a consequência é para o país. Capelli, o Brasil é o país da anistia. Desde o Império que nós fazemos anistia, nós tivemos uma guerra violentíssima no Rio Grande do Sul, milhares de mortos, saques, confiscos de gado, de cavalos, de propriedades, degolas de parte a parte. O Dom Pedro II mandou lá o Caxias para reprimir e derrotar militarmente a rebelião, mas quando a rebelião do ponto de vista militar estava derrotada, ele teve a generosidade de anistiar todo mundo, inclusive com a incorporação no exército imperial de todos os guerrilheiros rebeldes, até o posto de coronel. Então o senhor defende uma anistia agora para as pessoas condenadas pelo 8 de janeiro pelo STF? Porque essa é a tradição do Brasil, e acusar aquelas pessoas de golpista é uma ignomínia. Você acha que aquelas pessoas tinham condições de dar um golpe de Estado, aqueles desesperados invadindo prédios que estavam vazios? Nenhuma autoridade foi ameaçada. Não havia ali nenhuma característica do que é um golpe de Estado. O que os ministros do STF apontam na ação penal é que, para além da questão do 8 de janeiro, dos manifestantes que fizeram aquele protesto que teve depredação, e a gente sabe que já teve depredação também em outros protestos, mas o que os ministros apontam é que tinha também um plano punhal verde e amarelo, que tinha aquele general Mário Fernandes, que teria elaborado um plano para assassinar Lula, Moraes e o Alckmin, e plano que não foi levado adiante, mas que teve uma elaboração ali e tal. É isso que os ministros do Supremo apontam ao impor penas pesadíssimas à cúpula ali do governo que foi para a prisão. Mas esse é um tipo de crime que não pode ser caracterizado como tentativa de golpe. Isso é mais ou menos parecido com o que aconteceu na época do presidente Juscelino em Jacareacanga e Aragarças, que um grupo de militares de alcance reduzido, porque não estavam na cúpula das Forças Armadas, fizeram ali um esboço de rebelião, lá em Jacareacanga, no Pará, e aqui em Aragarças, na divisa de Goiás com o Mato Grosso. O que é que o Juscelino fez? Esqueceu aquilo imediatamente, ele estava interessado nos 50 anos em 5, não ia perder o tempo dele com julgamento e punição de
meia dúzia de militares que não tinham logrado nenhum tipo de êxito, vamos qualificar, naquela rebelião. Então você... E a segunda questão, Paulo, é que você não anistia inocente. Inocente não precisa de anistia. A anistia do Dom Pedro II foi para anistiar, inclusive, degoladores, gente que confiscou propriedade, que pegou em armas contra o Império, que criou uma república, a chamada República de Piratini, que foi brutalmente reprimida pelo Dom Pedro II. Ou seja, o senhor enxerga o cometimento de crimes, de alguns crimes pelas pessoas que participaram desses atos, por integrantes do governo, mas crimes passíveis de serem anistiados. Não que eles sejam inocentes, mas são crimes passíveis de anistia na sua concepção. Claro, eu sofri uma invasão da Câmara quando era presidente e qualifiquei os vândalos, os arruaceiros, pedi a punição, dei voz de prisão a todos eles, eram centenas, 500, 600, dei voz de prisão a todos eles. Pedi que o secretário de Segurança recolhesse todos eles e autuasse de um por um. Não fizesse um BO coletivo, não. Vai autuar de um por um. Só tira as mães e os idosos, todos os outros vão ser... Mas não chamei nenhum de terrorista e nem de golpista, eram arruaceiros. Então, nesse caso, o que nós temos naquele episódio do 8 de janeiro e no tal documento, na tal minuta, aquilo não é um projeto de golpe. Golpe de Estado precisa de apoio institucional. E você olha e pergunta, quantos partidos estavam apoiando o golpe? Quantos governadores? Não tinha nenhum prefeito do interior do Brasil apoiava aquela iniciativa, nenhum partido, nenhum governador. Você não tinha apoio institucional, você não tinha apoio da imprensa, da mídia. Em 64, você teve o apoio dos grandes jornais, o Estado de São Paulo apoiou, o Globo apoiou, o Jornal do Brasil apoiou, os grandes editorialistas. Assim, Carlos Heitor Coni escreveu editoriais pedindo o golpe. O Alberto Dines escreveu editoriais, Antônio Calado escreveu editoriais, a Embaixada Americana articulou o golpe, a CNBB. Não foi o padre da periferia de Arapiraca que pediu o golpe, foi a CNB no manifesto da CNBB. Então aquilo sim, era uma tentativa de golpe. Isso que aconteceu aqui, por favor, né? Pelo o que o senhor está expressando até o momento na entrevista, o senhor enxerga um ativismo judicial no STF, é isso? Mas não tenha dúvida, o STF substituiu os demais poderes. O Brasil tornou-se ingovernável com o protagonismo do STF. Paulo, eu fiz campanha pela anistia, pela Constituinte. Fiz o meu vestibular para a Universidade Federal de Alagoas quando o governo do presidente Geisel estava começando. Você tinha que decorar o nome de todos os ministros. Até hoje eu sei o nome de todos eles. Você não sabia o nome de um ministro do Supremo. Você apenas sabia que existia um Supremo Tribunal Federal. Eu fiz a campanha da Constituinte, nem o ministro do Supremo deu uma única declaração. A campanha da anistia foi uma negociação entre o governo do presidente Figueiredo, o Congresso, a oposição, os movimentos sociais, os comitês pela anistia. Foi essa negociação. O Supremo não deu uma palavra sobre isso. Hoje o Supremo opina sobre tudo. O Supremo suspende uma ferrovia lá no Centro-Oeste, a Ferrogrão. O Supremo diz que só o Ministério Público Federal não pode ter suas verbas contingenciadas. Qualquer ministério pode. Você pode contingenciar recursos para a saúde, para a educação, para o transporte, para tudo lá. Só não pode para o Ministério Público Federal, que eu não sei porque é mais importante e mais útil do que a saúde e do que a educação. Mas o Supremo decidiu que não pode contingenciar. O Supremo revoga uma decisão claramente de atribuição do Legislativo e do Congresso, que foi o decreto sobre o IOF. Aquilo é atribuição do Congresso. Agora, acho que foi o ministro Flávio Dino, que diz que os municípios e o Estado não podem legislar sobre linguagem neutra. O uso de pronome neutro é um dos itens do programa da minha pré-candidatura. Proibir essa linguagem neutra em todas as instituições públicas, inclusive nas concessões públicas, como o caso das TVs. A linguagem neutra, se os ministros do Supremo quiserem usar, vão usar em casa. Porque se for para proibir o uso de linguagem neutra em repartição pública, vai ser proibido até no Supremo Tribunal Federal.
Ninguém tem o poder de alterar a língua portuguesa por iniciativa própria. Isso é feito a partir de acordos ou iniciativa da Academia Brasileira de Letras. Então, o Supremo legisla sobre qualquer coisa, de tal sorte que eu digo que é ingovernável o Brasil com esse Supremo Tribunal Federal, para o qual o presidente Lula vai nomear agora, se conseguir a nomeação do Dr. Messias, o 11º ministro do Supremo, nomeado pelo presidente Lula. Com mais 5 nomeados pela presidente Dilma, são 16 ministros do mesmo grupo político. Como é que você vai governar o país? O senhor defende uma alteração na indicação de ministros do STF? Não tenha dúvida nenhuma que vai ser necessário. Qual é a alteração que o senhor defende? A mais viável, a menos traumática, é você voltar para o número de 17 ministros do Supremo e o próximo presidente nomear 6. E alterar essa correlação de forças. Por quê? Mas nomear 6, o presidente Lula nomeou 11. Por que é que um presidente novo não pode nomear mais 6? Mas continuaria sendo indicado pelo presidente da mesma forma, só mudaria a quantidade de ministros, é isso? Claro. Ou seja, na minha vez de indicar, eu vou abrir mão? Não, de forma nenhuma. Continuaria sendo indicado pelo presidente, alteraria apenas o número, que é o artigo, acho que é 101 da Constituição, que estabelece o número de ministros do Supremo, e você resolve essa situação. Porque mas se o presidente Lula for reeleito, por exemplo, ele vai indicar muito mais ministros, e essa correlação de forças que o senhor disse vai ficar ainda maior. Paulo, então, se o presidente Lula for eleito, ele não vai precisar fazer isso, porque ele já tem maioria no Supremo. Isso só seria um recurso para um presidente que tivesse que governar com um Supremo que não fosse hostil, por exemplo. Sim, isso não faria sentido, o ponto que o senhor falou está certo, mas não faria sentido a curto prazo, né? Porque no próximo mandato o Lula já tem maioria, ele indicaria mais ministros, continuaria tendo. Mas a longo prazo, né, seria mais difícil para um presidente, por exemplo, que se elege em 2030, mudar essa correlação, enfim. Mas é muita hipótese aqui que a gente está falando. Eu queria, como a gente tem um tempinho também um pouco limitado aqui, eu queria abordar vários assuntos com o senhor. Sim. Teve aquela questão, o Alexandre de Moraes ameaçou prender o senhor no depoimento que o senhor deu no STF como testemunha no caso do golpe de Estado lá, que foi julgado pelo STF. O senhor chegou a falar com ele depois disso? Não, porque eu acho que ele atrapalhou-se ali, a partir de uma pergunta que ele não deveria ter feito, porque ele perguntou se eu, como testemunha, tinha participado da reunião na qual estava o almirante Garnier. Nem eu participei e nem ele também, sendo que eu estava ali apenas testemunhando e ele estava julgando algo, um fato, do qual ele também não participou. E ele atrapalhou-se ainda. Isso é aula de interpretação de texto da língua portuguesa, que a gente fazia no ginásio e no 2º grau, antes do vestibular, que é a chamada linguagem figurada, que é uma marca da língua portuguesa. Você fala através de imagens, mas sem a interpretação literal do que você fala. E ele disse que eu não podia fazer a interpretação porque não estava lá. E pior foi o Procurador-Geral da República, que atrapalhou-se também. Paulo Gonet. Isso, na pergunta que fez, porque perguntou se a Marinha não tinha dado o golpe porque não tinha tropas no interior. Isso não é uma pergunta. Eu disse, o senhor está afirmando, o senhor não está me perguntando. O senhor está afirmando que a Marinha não deu o golpe porque não tinha tropas no interior. Que eu tinha comentado que era difícil a Marinha liderar o golpe porque toda a tropa da Marinha está sediada no Rio de Janeiro. E essa audiência ela não chegou a ser transmitida para o público. Qual foi a reação do Gonet quando o senhor rebateu dessa forma? Ele usou uma expressão que eu não queria repetir aqui. Fiz uma... Foi nessa Você parte, lembra? eu me lembro que teve esse comentário dele. Ele fez o comentário com o microfone aberto. Foi, isso chegou a repercutir, eu me lembro. E aí o ministro Alexandre cortou a palavra dele, passou à frente. Em relação à guerra agora entre Estados Unidos e Irã, Estados Unidos junto com Israel contra o Irã, o governo Lula adotou uma posição, né, de condenar esse ataque, condenar a atitude do governo Trump, essa ofensiva contra o Irã. O senhor foi ministro da Defesa do Lula. Como o senhor enxerga esse movimento? O Brasil tem relações estáveis
e antigas com os Estados Unidos e com Israel. Os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo a reconhecer a independência do Brasil. O Brasil presidiu a sessão das Nações Unidas, a Assembleia Geral das Nações Unidas, que criou o Estado de Israel, que fez a partilha da Palestina. Com os Estados Unidos, nós temos uma trajetória de unidade, de aliança, de amizade e de conflitos. Os Estados Unidos, apoiaram o movimento divisionista do Brasil lá em Pernambuco, a Confederação do Equador, em 1824, que terminou, inclusive, no fuzilamento de um cidadão americano que deu um grave problema diplomático com o nosso imperador Dom Pedro I. Na Segunda Guerra, nós tivemos uma aliança muito importante. Eles patrocinaram e ajudaram o golpe de 64, mandaram, inclusive, gente aqui para ensinar técnicas de tortura, mas depois apoiaram o fim do governo militar numa aliança com setores progressistas, e é assim que é a diplomacia no mundo. E com Israel nós temos também essas relações, tem uma comunidade judaica tradicional importante no Brasil, na área acadêmica, financeira, científica, política. E com o Irã nós temos relações mais do que centenárias. Há mais de 100 anos o Brasil tem relações diplomáticas com o Irã. Chefes de Estado visitaram o Brasil. Em 65 visitou o Shah Reza Pahlavi, visitou o Brasil. Foi recebido aqui, eu acho que era o presidente Castelo Branco. Recentemente, presidentes do Irã vieram aqui. Quando o presidente Bolsonaro sentiu necessidade, por causa da guerra da Ucrânia e da Covid, de ter segurança para o fornecimento de insumos para a agricultura, ele foi pessoalmente à China negociar com o presidente, a Rússia. Negociar com o presidente Putin o fornecimento de fertilizantes, e nunca faltou fertilizante para o Brasil. Porto de Paranaguá vive abastecido com fertilizante que vem da Rússia, e mandou a ministra da Agricultura ao Irã negociar o quê? A venda de milho. O Irã é o principal destino do milho brasileiro. E negociar a compra dos insumos nitrogenados, principalmente da ureia, que o Irã fornece ao Brasil. Então, o Brasil, nesses conflitos, Paulo, ele tem que ter a posição do mediador. O Brasil não resolve nem contribui assumindo um lado do conflito. O Brasil é um país pacífico e o Brasil é um país pacificador. Quando teve aquela guerra lá no Oriente Médio, a primeira, o Brasil mandou uma tropa, o batalhão de Suez, para separar ali entre Israel e o Egito. Quando tem um conflito no Haiti, o Brasil mandou uma tropa. Quando tem no Congo, o Brasil mandou uma tropa. Essa é a nossa tradição diplomática, não é de assumir o lado e de internalizar para dividir o Brasil conflitos internacionais. Se tivesse uma guerra entre a Argentina e o Chile por causa lá do canal de Beagle, o Brasil ia assumir que lado? O lado do Chile, o lado da Argentina? Para o senhor, ex-ministro da Defesa de Lula, Lula erra agora ao tomar partido pelo Irã. O Brasil deveria, na sua tradição, propor nas reuniões da ONU a cessação do conflito, a cessação dos ataques, porque foi uma iniciativa dos Estados Unidos e de Israel, e a busca de uma solução, o que diz a nossa Constituição no artigo 4º, a resolução pacífica dos conflitos. É isso que determina a Constituição brasileira. Mas acho que a diplomacia do presidente Lula é uma diplomacia ornamental, porque não resolve nada. É uma diplomacia que quer resolver conflitos que não tem força para resolver e abandona os conflitos que têm, de fato, possibilidade de ajudar a enfrentar. Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, que hoje lideram as pesquisas, quem o senhor apoiaria? Paulo, a eleição está muito no começo, tá certo? Eu não posso antecipar a ideia de que fico fora do segundo turno. Quem vai atrás de uma candidatura que já está admitindo que está fora? Não. Eu acho que a eleição ainda está muito no começo. Modesta parte, as ideias que eu tenho para o Brasil, a experiência que acumulei como legislador, no Executivo, em 4 ministérios, eu acho que podem alterar o debate eleitoral, o debate no Brasil. O senhor acha que há tempo para... Muito tempo. Alguém vai propor, por exemplo, enfrentar essa situação do Supremo, dizer que sem isso o Brasil é ingovernável?
que você vai tomar uma resolução aqui e ela vai ser revogada no outro dia pelo Supremo, a pedido do Ministério Público, a pedido de uma ONG, a pedido de um partido inexpressivo, mas que tem grande protagonismo no Supremo, alguém vai isso com tranquilidade, sem bravata, sem adjetivos ofensivos. É uma situação institucional que precisa ser resolvida. Alguém vai propor, por exemplo, revogar essa Convenção 169 da OIT, que foi usada pelo ministro Alexandre para paralisar a Ferrogrão, porque diz que os índios precisam ser ouvidos em qualquer situação. Ou seja, mas a população indígena, ela tem o usufruto da terra indígena. A terra é da União, o subsolo é da União, ou seja, de 220 milhões de brasileiros que não são ouvidos, que não são considerados. Os Estados Unidos não assinam essa convenção, o Canadá não assina essa convenção, a Austrália não assina essa convenção, a China não assina essa convenção, e o Brasil abraçou essa boia de urtigas para impedir o seu desenvolvimento. Você tem que tirar do IBAMA o poder de demarcar unidades de conservação, porque está demarcando onde tem uma terra indígena, onde tem uma área de minério, o IBAMA vai lá e imobiliza com uma unidade de conservação, como está acontecendo na Amazônia inteira. Você tem que tirar da FUNAI o poder de demarcar a terra indígena. A FUNAI vai fazer o projeto, o parecer. Você tem que criar uma autoridade única de licenciamento ambiental. Para que haja uma maior discussão, é isso? Não, você precisa, para reduzir o coeficiente de atrito na liberação de uma obra. Porque hoje uma obra pública ou privada, um investimento privado, ele precisa ter 2 licenciamentos. O EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e o Relatório de Impacto do Meio Ambiente, o RIMA. Só que ele pode ser bloqueado por um juiz de primeiro grau, por um juiz de segundo grau, por um Ministério Público, pelo IBAMA, pela FUNAI, pelo IFAM, pelo Supremo. Ou seja, você tem uma barreira que torna o investimento quase que impossível. Você tem que ter uma autoridade única e prazo. Tem que liberar em 24 meses, senão tem decurso de prazo. Se você não fizer isso, o país é ingovernável. Você tem que aproveitar o recurso da Amazônia, os minérios, as terras raras, emitir títulos lastreados nos recursos minerais do Brasil, fazer um fundo soberano baseado em minérios. Agora, só que os minérios precisam estar disponíveis, que não estão hoje. Aldo, em um debate com o presidente Lula, qual a primeira pergunta que o senhor faria a ele? Por que ele imobilizou o Brasil? Por que ele condenou o Brasil a viver aquilo que os economistas chamam de voos de galinha, que é o voo curto e o voo baixo, as taxas de crescimento inexpressivas? Por que ele imobilizou o país? Porque ele entregou a agenda do Brasil a esse grupo de aliados dos interesses internacionais que imobilizaram toda a nossa fronteira agrícola, toda a nossa fronteira mineral e toda a nossa fronteira de energia. Todos os ativos que podem fazer do Brasil um país forte e competitivo estão imobilizados. E a responsabilidade, o governo é dele, logo a responsabilidade é dele. Na área econômica, o senhor também expressa críticas, então acredito que o ministro Haddad não agrade ao senhor, pelo menos, né? Porque, pelo que tem expressado, o senhor acha que Haddad erra na condução da economia do país? Paulo, o que tem sido a agenda econômica do governo? 2 ações. Aumentar a despesa, porque precisa enfrentar a eleição, e aumentar imposto para pagar a despesa. Aumentar a base da arrecadação, isso o governo não faz. O que o Brasil precisa é ampliar a base da arrecadação, ou seja, ter mais atividade econômica para gerar mais tributos, inclusive, e se possível, reduzindo os impostos, reduzindo a carga tributária e aumentando a arrecadação, porque com essa carga tributária nós estamos perdendo empresas para o Paraguai. Todo o nosso setor têxtil está indo para o Paraguai. Uma parte do nosso setor calçadista já foi para a China. A Tramontina foi para a China, a Marco Polo foi para a China, a VEG foi para a China e tantas outras empresas que estão indo para a China. Muitos microempresários brasileiros, tenho lido matérias, depoimentos, estão indo para o Paraguai, né? Que é aqui perto e tem uma taxa de imposto
significativamente menor, né? O Paraguai está... vários desses empresários. Eu vou muito ao Paraguai, visito o Paraguai há muito tempo, encontro. O que é que vocês estão fazendo aqui? Fugindo da carga tributária, fugindo da ação do Ministério Público do Trabalho, que ajuda a exportar emprego do Brasil. Você sabe que algumas empresas que estão produzindo no Brasil, principalmente ali no Rio Grande do Sul e no Paraná, exportam para o Paraguai e do Paraguai fazem as exportações para o resto do mundo. Eu encontrei uma empresária, não estou exportando para 17 países. Como? Mando para o Paraguai e como o imposto de importação do Paraguai é muito menor de exportação, o imposto de exportação do Paraguai é muito menor do que o nosso, exporta a partir do Paraguai. Ou seja, nós estamos perdendo empregos, nós estamos perdendo tributos em função dos erros da nossa política econômica. Para as pessoas conhecerem melhor Aldo Rebelo, que será candidato esse ano, qual a posição do senhor sobre o aborto, por exemplo, legalização do aborto? Qual a sua posição? Paulo, eu sou filho de uma mãe que ficou viúva aos 27 anos e que tinha 9 filhos. O mais velho, eu, que tinha 9 anos, e a mais nova, uma menina que tinha 1 mês de idade. Tá certo. Minha mãe acha que a felicidade dela são esses filhos que ela teve. Está viva até hoje e celebra a maternidade. Você não pode aceitar que uma vida possa ser ceifada a partir da decisão de outra vida, de outra pessoa. Você não pode aceitar uma situação dessa. Então, eu acho que o aborto no Brasil, mesmo que seja um problema de saúde pública, é, acima de tudo, um problema moral. Eu conheço casos assim, né? Um caso, uma mãe que resolveu adotar uma criança. Chegou no momento em que ela era a 12ª na fila da adoção. E de 12ª ela passou para a primeira. Aí ela foi ver o que tinha acontecido. Tinha lá uma criança que estava à disposição, que tinha nascido de uma tentativa de aborto. Como o aborto não teve... Bem-sucedido? Isso. Não tem aborto bem-sucedido. O aborto não aconteceu. Essa criança ficou lá numa incubadeira, mas ela não tinha ainda a formação completa, então ela nasceu com muitas deficiências. E as pessoas não quiseram adotar. Essa mãe foi lá e disse, quando eu peguei a criança no colo, eu não tive mais como devolver. Ela criou essa criança. Era uma vida que foi salva porque a mãe teve que ir ao hospital e a criança ainda permanecia lá. O aborto não aconteceu. Como é que você pode defender uma situação dessa? Outra pergunta também que desperta grande interesse da população, do eleitorado. Descriminalização das drogas, sobretudo da maconha, né, que é, digamos assim, a mais popular das substâncias usadas. O senhor defende que haja uma descriminalização, que as pessoas possam usar nas ruas, ou não? Tem que haver proibição? Qual é a sua posição? Paulo, eu estava essa semana em Rio Branco, no Acre, a semana passada. E lá, a caminho de um compromisso, as pessoas da rua, visivelmente drogadas, abordaram o amigo que me conduzia no carro. Eu desci o vidro e peguei para dar uma ajuda. Disse, olha, só não vá beber. Ele disse, não é para beber, é para uma pedra. Viciados em crack. Tá certo. Eu respeito as posições e o debate na área da saúde e da segurança pública, que eu acho que são as duas áreas que devem discutir esse assunto, saúde pública e segurança pública. Mas eu tenho que falar da minha experiência pessoal. Eu fui dirigente do movimento estudantil, eu fui presidente da UNE, eu militei no centro acadêmico, nunca usei e nunca permiti o uso, por exemplo, de maconha nesse movimento. Eu disse não. Aqui nós precisamos nos proteger. Nós já somos vistos, na época, né, como subversivo.
subversivo e maconheiro é muito pesado para cima de nós. Então aqui não tem. Quem quiser fazer uso, vai fazer na praia, vai fazer em casa, mas aqui não é permitido o uso de droga, o uso de maconha. Eu acho que você não tem provas em nenhum lugar de que a permissão do uso resolveu o problema do vício, da saúde pública. Você não tem essa prova. O que você tem no Brasil é exatamente o contrário. Eu conheço casos no interior de São Paulo, a prefeita de um município que disse, olha, eu tenho que internar a neta, a mãe e a avó. Todas viciadas, e a prefeitura tem que custear a internação quando isso é possível, né? Porque hoje há quem proíba o uso da internação compulsória para os drogados. Então, a minha convicção é ser contra essa liberação. Os casos agora que estão muito discutidos na mídia são o escândalo do INSS e do Banco Master, que estão um pouco ligados um com o outro também. O senhor avalia que os casos Master e INSS podem definir uma campanha presidencial para algum dos lados? Eu creio que já estão definindo os dois casos. Por quê? Porque vai aparecer naturalmente e necessariamente nas investigações as ligações políticas com esses dois episódios, com a corrupção mais grosseira do INSS, o assalto aos idosos desprotegidos. Aquelas pessoas não têm advogado, aquelas pessoas não dispõem de segurança financeira para proteger os seus proventos, a sua aposentadoria, confiam no Estado, porque não tem outro recurso a não ser confiar. E o próprio Estado organiza o assalto, a renda dessas pessoas. Já não basta elas serem assaltadas no interior do Brasil por assaltantes de moto que emboscam os aposentados nas estradas, vai ser assaltado também pelo Estado. E o Banco Master é a demonstração de que o sistema financeiro no Brasil, não digo todo ele, há bancos, instituições financeiras sérias que se cuidam para não serem contaminadas pelo dinheiro sujo, mas as investigações já descobriram na Faria Lima a conivência de instituições financeiras, de fundos de investimento, até com o tráfico de drogas. E no caso do Banco Master, é a deturpação da finalidade do sistema financeiro, que nasceu no mundo para financiar o crescimento, o desenvolvimento. O banco era um banco voltado para a economia, era o banco indústria e comércio, era o banco da produção, e hoje o banco tornou-se uma espécie de linha de montagem de derivativos, de papéis. Não tem mais a finalidade de financiar a economia, é de procurar no mercado a valorização maior para o papel daqueles que têm muito dinheiro. E isso dá nesse resultado aí que está o Banco Master. Recentemente, o ex-governador do Ceará, ex-ministro Ciro Gomes, foi questionado, sobre o candidato à presidência dele, Flávio Bolsonaro, Lula, e ele falou que gosta mesmo é do senhor, Aldo Rebelo. O meu candidato seria o Aldo. Não falou candidato, mas falou, eu gosto mesmo é do Aldo. O senhor e Ciro Gomes se parecem de alguma forma? O senhor vê similaridade entre o senhor e Ciro Gomes? Paulo, nós nos conhecemos no movimento estudantil, isso já vai muito tempo. O Ciro estudava Direito na Universidade Federal do Ceará, eu estudava Direito na Universidade Federal de Alagoas e participamos do movimento de reconstrução da UNE. Depois desse episódio, nos encontramos como ministros do governo do governo do presidente Lula. Ele era ministro qual era a pasta dele mesmo? Acho que era Desenvolvimento Regional, da Integração Nacional, ministro da Integração Nacional. Eu era ministro da Coordenação Política. Viajamos pelo Brasil e sempre tivemos uma relação de amizade e de cooperação política. Apoiei o Ciro em 2022, para a presidência da República. E acho que essa relação de amizade e de identidade com o Brasil, o Ciro é um nacionalista, sempre foi, eu também sou. O Ciro é um democrata, sempre foi, eu também sou. O Ciro tem preocupações sociais, eu também tenho. Nós temos a identidade comum da nordestinidade, E somos
brasileiros pelo nacionalismo, eu acho natural que o Ciro tenha feito essa declaração. Embora tenha dito que lá o grupo que o apoia, uma frente heterogênea, que tem gente que votará no Bolsonaro, gente que pode até votar no Lula, mas ele pessoalmente declarou que tem mais simpatia pela minha trajetória. O senhor enxerga como um movimento natural do Ciro Gomes. Eu queria só voltar à questão do INSS, também é uma pauta do dia. Oi. Precisamos encerrar, cara. Tá, fazer mais duas perguntas. Só em relação à questão do INSS, foi aprovada a quebra de sigilo do Lulinha, filho do presidente Lula. O senhor acredita que isso pode trazer impactos para o governo? Certamente trará, ou eu diria, já trouxe esse impacto, porque é alguém muito próximo do presidente da República e que provavelmente a Polícia Federal e a CPI já têm informações de algum laço, de algum elo de ligação com o escândalo do INSS. Eu vi na imprensa que o próprio Lulinha teria admitido que teve essa relação com o principal responsável, chamado Careca, do INSS, e não tenha dúvida que isso trará consequências, principalmente porque estabelecerá uma lembrança, um elo de ligação com escândalos pretéritos. Aí vem à memória o caso do Mensalão, vem à memória o caso do Petrolão e vai conformando uma imagem negativa, né, do governo e do próprio presidente Lula. Para a gente encerrar a nossa entrevista, queria finalizar fazendo o seguinte questionamento. O senhor será candidato por um partido pequeno, Democracia Cristã, DC. Como fazer uma campanha sem estrutura para convencer o eleitorado? E queria também dar a oportunidade do senhor fazer também as suas considerações finais nessa entrevista. Paulo, algumas candidaturas foram bem-sucedidas em estruturas partidárias muito modestas. O presidente Collor, quando foi eleito em 1989, não tinha um grande partido. O PRN era um partido muito modesto na época. O próprio presidente Bolsonaro, quando foi eleito em 2018, é um partido que, se você perguntar, as pessoas não vão lembrar nem o nome, porque eu não estou nem lembrando agora o nome. Era o PSL. PSL. Um partido que ninguém sabia nem que existia. Que hoje que se fundiu, né, com... O PL. Não. O PSL era o partido que se fundiu com o DEM e aí formou o União Brasil, né? Não... Pois é, mas nós não lembramos. Por quê? Porque não eram partidos expressivos, não era um MDB, um PT, um PSD, eram partidos que não tinham projeção. Então eu acho que isso, de fato, se o partido fosse forte, tivesse fundo eleitoral, tivesse uma grande bancada, não seria uma coisa ruim, seria boa, mas isso não é impedimento para a realização do debate, para que eu participe dessa discussão sobre o Brasil, dê minha contribuição e procure, no transcorrer da eleição, né, da pré-eleição e da eleição, elevar o debate e apresentar as minhas ideias, que é o meu objetivo. Em resumo, o que eu quero nessa eleição é participar com a minha experiência, com as minhas ideias, em torno de 3 objetivos. O primeiro é a retomada do crescimento da economia do nosso país. O segundo é a redução das desigualdades, com base principalmente na melhoria da qualidade da educação. E o terceiro é reconstruir uma convivência democrática baseada no respeito e na capacidade de diálogo, sem que ninguém precise abrir mão das suas opiniões ou das suas ideias. Esses são os 3 objetivos que eu julgo importante para esse processo. Aldo Rebelo, muito obrigado pela sua participação aqui no Metrópolis. Eu convido você que está nos assistindo a seguir o Metrópolis nas redes sociais, no YouTube e a acompanhar a minha coluna no portal, coluna Paulo Capelli, em metrópolis.com. Um forte abraço. Tchau, tchau.